Vamos dar continuidade ao estudo da Gênese, esse livro básico da doutrina. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renato, estudante e trabalhador espírita. Que Jesus nos abençoe nesse estudo, que os bons espíritos nos intuam. Esse trecho aqui, estamos estudando o capítulo 9, Revoluções do Globo. Esse item 4, ele é bem curtinho, para falar um pouco sobre o movimento das águas, o que causou o aparecimento de certos lagos e certos mares devido a esse dilúvio. Então ele é curto e deixa aqui a reflexão sobre esse cataclismo famoso, citado na Bíblia, né? O grande dilúvio, que criaram até as histórias de que Noé fez a arca. Isso são histórias de sentido figurado, que quer mostrar a força de Deus, como se Deus tivesse castigado a humanidade e acabado com tudo, e Noé botou um casal de cada animal. Essa parte da arca não é realidade científica, mas o dilúvio sim. Vamos lá. O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. Então, realmente, houve esse grande fenômeno da natureza, esse grande cataclismo, que foi conhecido como o dilúvio. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México. É uma das hipóteses. O levantamento dessa montanha, e o levantamento a gente sabe que é força interna do planeta com pressão interna, a gente citou no vídeo anterior, que formam desníveis, que formam as montanhas e os vulcões. Então, o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México, pode ter ocasionado o dilúvio. O levantamento da terra faz com que águas corram, né? Não é verdade? Corrobora esta opinião a existência de um mar interior. Corrobora, quer dizer, concorda com isso, a existência de um mar interior que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. Observações científicas já comprovaram que existia esse mar. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar. Então é como se fossem lagos, né? Não tem ligação com o mar, mas ficou represada ali águas salgadas. Então eles vão tirando as conclusões deles. Infelizmente eu não achei imagens legais desses locais para mostrar. O Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Então ele vai mostrando para a gente aqui as evidências e as conclusões que levam à constatação daquele fato. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi recalcada para o norte, quer dizer, foi jogada para o norte, na direção do Oceano Boreal. Outra parte para o sul, em direções ao Oceano Índico. Então, as observações científicas geológicas conseguem constatar movimentos das águas. E isso foi constatado desde o século XIX, né? Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Os antepassados do povo hebreu foi aquele povo em que Moisés conduziu da escravidão, né, em direção à terra prometida. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto averiguado que ele foi apenas local.
né? Para os observadores da época, foi como se fosse no planeta inteiro. Por isso que falou que acabou com a humanidade. Mas foi um fato localizado. Foi de grande extensão, como ele cita, mas foi um fato localizado. Como foi o tsunami há anos atrás na Tailândia, né? Um fato localizado que causou mortes e devastação. Que não pode ter sido causado pela chuva, pois por muito copiosa que esta fosse, e ainda que se prolongasse por 40 dias, né, que é o que é citado na Bíblia, choveu 40 dias. Então ele está dizendo, mesmo que fosse uma chuva muito copiosa, muito forte, durante 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens não podia bastar para cobrir toda a terra até acima das mais altas montanhas. Então é simples matemática que o volume de água que pode se cair numa chuva de 40 dias, mesmo que ela seja uma chuva muito forte, não é suficiente para aquilo. Então, concluiu-se que essas águas não vieram de chuvas. Vocês viram antes aí que ele chegou à hipótese de que foi um desses levantamentos de terra que fez águas correrem para determinado local. Certo? O tsunami que teve na Tailândia foi isso, um grande movimento de água que veio do meio do mar em direção àquela cidade, por algum movimento no subsolo do mar, e invadiu. Não é isso? Para os homens de então, daquela época, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo, e que nenhuma ideia tinham da sua configuração, né, da configuração do globo terrestre, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, invadida fora para eles a terra inteira. Então ficou claro aí, né? Devido à falta de informação, à falta de conhecimento, à falta de percepção do que é o planeta, hoje qualquer um de nós que fecha os olhos, a gente vê a bolinha lá, o planeta Terra, sabe que o Japão é diametralmente oposto à Terra, a gente sabe mais ou menos a posição dos Estados Unidos, da Europa, a gente tem uma visão do globo. Se falar, aconteceu um dilúvio, aconteceu um tsunami, a gente vai querer saber logo em que região, porque sabe que é localizado, né? Mas naquela época não. Pareceu que foi na Terra inteira. Se a essa crença aditarmos a forma imaginosa e hiperbólica da descrição, hiperbólica é uma coisa exagerada, né? Em forma de hipérbole. Uma figura de linguagem que enfatiza com exagero. Então, a forma exagerada da descrição, forma peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero da narração bíblica. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra. Quer dizer, quando aconteceu aquele dilúvio, já existia o ser humano na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagram em suas teogonias. Teogonia é filiação dos deuses, conjunto de divindades. Então, todos os povos daquela época fez uma relação do dilúvio com suas crenças, com seus deuses, né? E a gente vai ver um exemplo disso agora. Por isso que conclui-se que já existia a humanidade e que isso foi registrado no conhecimento desses povos. É igualmente posterior ao grande dilúvio universal que assinalou o início do atual período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, a referência é àquele primeiro cataclisma. Lembra que eu falei que o dilúvio bíblico é diferente do dilúvio que marcou a era diluviana. Eu nem sei se lá no vídeo eu cheguei a perceber isso. Nem sei. Depois eu vou assistir esse vídeo de novo.
Então, o dilúvio que caracteriza o período diluviano é outro, e não esse do mar Mediterrâneo, conhecido como dilúvio bíblico, certo? Vamos fazer uma observação aqui embaixo. Essas notas pequenas de Kardec eu só vou quando vai enriquecer mesmo o nosso raciocínio. Olha lá, no livro dos Vedas, a lenda indiana sobre o dilúvio refere-se, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, que é o deus dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, se dirigiu ao piedoso monarca Vaivasvata, desculpa aí a pronúncia, Vaivasvata, e lhes disse: chegou o momento da dissolução do universo. Em breve estará destruído tudo o que existe na terra. Tens que construir um navio em que embarcarás depois de teres embarcado sementes de todos os vegetais. Eu já li uma matéria que diz que, inclusive, a citação bíblica é copiada do livro dos Vedas. Porque vocês veem, o grande cataclismo fala de destruição do universo, não é nem da Terra, e que vai se construir um grande navio. Eu já vi nesses canais que estudam história, History Channel e outros, eu já vi que a citação bíblica da Bíblia cristã é, na verdade, uma cópia, né, uma reprodução diferenciada do que citou o livro dos Vedas antes da Bíblia. E que mostra que as culturas, as tradições pegam os fatos e, por falta de explicação científica, lhe dão explicações religiosas. E isso acontece até hoje, né? Ainda temos povos e pessoas, até mesmo aqui no Brasil, que têm crenças ainda de explicando certas coisas baseado em livros sagrados, que tem a sua forma de passar as informações, e quando a ciência descobre a verdade dos fatos, muitas dessas religiões têm que se enquadrar, não é isso? Então fica aí, estamos ainda no item 6, a próxima, revoluções periódicas, é que a gente vai fazer. Deixa eu ver se ela encerra esse capítulo 9. Não encerra o capítulo 9. Tá bom? Um grande abraço para todos. Espero que tenha acrescentado algo. A mim acrescentou ideias que vão para o nosso subconsciente de como se formam as coisas, de como aconteceu, e até conhecimentos, né, sobre geologia, sobre esse livro dos Vedas. Sempre enriquece a gente esses conhecimentos e vai ampliando a nossa consciência. E quando alguém falar para a gente que Deus fez o mundo em 6 dias e que Deus estalou o dedo e um boneco de barro ganhou vida, a gente sabe que são linguagens metafóricas, linguagens figuradas que a Bíblia traz. Tá bom, gente? Um grande abraço, até o próximo vídeo.